Meu nome é Ildeu Manso Vieira Júnior, sou filho do ex-preso político Ildeu Manso Vieira, é escritor, que escreveu o livro Memórias Torturadas e Alegre de um Preso Político, que relata as prisões no Paraná da chamada Operação Barriga Verde e Operação Marumbi, que ocorreu em 1975. Bom, a minha militância começou com meu pai. Meu pai foi preso político e eu fui preso junto com ele na primeira prisão que ele sofreu aqui em Curitiba, no dia 14 de setembro de 1975. Foi o dia mais longo da minha vida, que de certa forma ainda não acabou. Nesse dia, nós fomos na rodoferroviária de Curitiba ligar para um amigo dele de Mandaguari, chamado Dr. Oswaldo Alves, que também foi preso, estava preso já nesse momento, que era membro também, como meu pai, do Partido Comunista Brasileiro. Então, essa foi a verdadeira prova de fogo da minha vida. Foi o meu rito de passagem. Deixei de ser adolescente para me tornar um adulto, com responsabilidades. Nessa data, a gente então estava indo ligar na rodoferroviária, porque a gente não tinha telefone em casa, e aqui em Curitiba, naquele período, só tinha 2 lugares onde se podiam fazer interurbanos, pagos, né? Era na rua 15 de novembro, no Calçadão, ou na rodoferroviária de Curitiba. E lá chegando, fomos abordados então por 2 elementos muito fortes, armados com pistolas. Nos conduziram até um FUC, um Volkswagen, e deram várias voltas na cidade, com as armas apontadas em nossas cabeças, cabeça baixada, e eles comunicando pelo rádio, com um tal de Dr. Pablo. Enfim, depois de muitas voltas na cidade, no centro da cidade, fomos conduzidos para o que é hoje a Praça Cidadania da Matriz, na Praça Rui Barbosa de Curitiba, onde funcionava então o quartel da Polícia do Exército. Lá fomos conduzidos então a celas separadas. Em mim colocaram óculos, tapa-visão, e no meu pai um capuz preto. E eu fiquei sabendo que ele estava numa cela ao lado da minha pelos seus gritos de terror, sendo torturado barbaramente por elementos do Exército brasileiro que lá se encontravam. E evidentemente que eu fiquei bastante horrorizado com isso. Isso era mais ou menos 9 horas da manhã. Como eu era um garoto ainda, eu conseguia fazer movimentos com a sobrancelha, e meu óculos baixou e consegui ver várias pessoas, inclusive que frequentavam a minha casa, amigos do meu pai, certamente membros do Partido Comunista Brasileiro, que tinham sido presos nessa operação chamada Operação Marumbi, aqui no Paraná. Então esse foi o meu rito de passagem. E nesse dia, que durou uma eternidade, vi pessoas sendo barbaramente torturadas, afogadas no chamado Cal da Verdade, onde elementos do Exército, a paisana todos, urinavam e defecavam, e ali afundavam a cabeça dos cidadãos, dos militantes, que eram resistentes, que não queriam expor a sua situação e nem entregar a outros companheiros. E ali as acariações ocorriam na minha frente, um salão muito amplo. E a maior tortura que eu sofri lá foi a tortura de ouvir os gritos dilacerantes de meu pai na cela ao lado, onde primeiro ele passou por choques elétricos, depois telefones, que eram tapas no ouvido, ele ficou surdo no ouvido durante toda a vida dele. E depois que eu saí de lá de madrugada, cheguei em casa, minha casa estava também cheia de elementos, todos apaisanas, fortemente armados, com pistolas em punho. Minha família estava sofrendo um cárcere privado. Meus irmãos menores do que eu, um de 15, outro de 14, 13, cada um num canto da sala. E esses elementos estavam levando muitos livros, cadernos da nossa família, e levaram, nunca mais foram devolvidos nada para a nossa família. E quando saíram, disseram que a gente não deveria procurar nenhum recurso, nem a delegacia, nem a polícia, nem nenhum
político, nada, que nossos passos estariam sendo seguidos, como de fato fomos seguidos durante muitos meses. Então, esse foi meu batismo de fogo. A partir desse momento que eu me tornei efetivamente um militante de esquerda. Até então, até meus 17 anos, eu tinha uma ligação muito mais forte com minha mãe. Minha mãe era uma espírita, vivia lendo Allan Kardec e a Bíblia. Meu pai era um marxista, vivia lendo Karl Marx, obras de Lenin. Meu pai distribuía o jornal A Voz Operária aqui no Paraná, e eu sempre estava lendo também esse jornal. Mas apesar de ter a consciência política já formada nessa idade, eu era muito mais um carola, né? um místico, do que um elemento, digamos assim, subversivo, que almejasse fazer qualquer transformação social no nosso país. Eu era um ser pacificado. A partir desse momento que a minha militância efetivamente começou. Logo em seguida, fui procurar o diretório acadêmico no Cefet, onde eu estudava, comecei a militar no centro acadêmico, denunciar as situações que estavam acontecendo no Brasil. Ninguém sabia, ninguém falava sobre isso. A minha vida mudou radicalmente, eu tive que então mudar meu curso de manhã, que eu estudava na escola técnica de manhã, era um pequeno burguês, fazia natação, enfim, tinha uma vida bastante tranquila. Meu pai era o provedor da nossa família. A partir desse momento eu tive que transferir meu curso para a noite, né? Abandonei minhas atividades extracurriculares, tive que me dedicar ao trabalho, fui trabalhar na Placas do Paraná, uma empresa na época altamente poluidora, e eu, asmático, sofri bastante de asma, mas tive que ficar lá quase um ano, e só saí porque fui descoberto. Começaram a me instigar lá dentro como comunista, filho de subversivo, e aí eu comecei a fazer estágios em vários locais. Mas antes disso, meu pai ficou desaparecido em torno de 30 dias, não me lembro exatamente a quantidade de dias. Depois de percorrermos a Cúria Metropolitana, os parlamentares do MDB, Polícia Civil, Polícia Militar, ML, em busca do meu pai, nós ficamos sabendo que ele estava a poucas quadras de casa, na Marechal Floriano Peixoto, no quartel-general da Polícia Militar do Estado do Paraná. E aí fomos visitá-lo, ele estava bastante abatido, magro, muito debilitado, né, mas convicto de que não tinha feito nada errado, de que realmente estava pagando, né, pela sua militância política, e que ainda não saberia qual seria o desfecho, né, da sua ousadia em militar num partido de esquerda. E a partir desse momento ficaram também várias vezes incomunicáveis. E, de certa forma, meu pai e muitos que resistiram a entregar outros companheiros não foram mortos, porque em São Paulo morreu Vladimir Herzog, né? Vladimir Herzog morreu no final do mês de outubro, e a morte do Vladimir Herzog, por ser ex-namorado de Elis Regina, por ser judeu e por ser funcionário da BBC de Londres durante um grande período da sua vida, ser diretor da TV Cultura de São Paulo, a notícia da sua morte sob tortura, nos porões do DOI-CODE em São Paulo, repercutiu no mundo inteiro. E então, o então presidente dos Estados Unidos na época, Jimmy Carter, com a política de direitos humanos, certamente pressionou o então presidente Geisel no Brasil, que tirou o pé do acelerador e diminuiu, digamos assim, as torturas bárbaras que vinham ocorrendo, né, principalmente sob o comando do DOI-CODE de São Paulo, onde se praticava as verdadeiras barbáries, né, contra seres humanos indefesos. Então esse foi o início da minha militância política. Logo em seguida eu comecei a militar então no MDB, no Movimento Democrático Brasileiro, que era um dos únicos partidos de oposição na época, uma oposição consentida ao governo militar. Ali conheci valorosos companheiros, né, militantes, que queriam um Brasil melhor, mais justo. Alguns da esquerda marxista, alguns de esquerda mais cristã. Enfim, fomos para as vilas fazer filiação ao partido, fazer organização dos movimentos populares, associações de moradores. Como eu fazia edificações na escola técnica, trabalhava com bastante teodolito e análise altimétrica, planimétrica, ajudei a fazer várias relocações
de moradores de áreas de risco, sempre fazendo ruas, traçando ruas, ou seja, regulamentando essas ocupações irregulares. Enfim, foi uma militância bastante fecunda, né? Foi muito importante todo esse período da minha vida. Seu pai estava preso? Meu pai ficou preso exatamente. Seu pai ficou preso. Meu pai ficou preso quase 3 anos. Nós íamos visitá-lo depois de passar desse período de incomunicabilidade. Ele ficou algum tempo lá no presídio, digamos assim, improvisado, dentro do quartel da Polícia Militar do Paraná, onde ficaram os presos políticos, todos os naipes. Depois meu pai foi transferido para o AU, presídio do AU de Curitiba, hoje já desativado. E lá eles ganharam um galpão próprio só dos presos políticos. Então nós visitávamos semanalmente, final de semana, tinha as visitas dos presos políticos. Foi nesse período que você começou a militar no MDB e começou a intensificar a sua... Comecei a intensificar a minha militância, mas já logo em seguida da prisão do meu pai, alguns meses depois, trabalhando já na própria fábrica também, já comecei a participar das reuniões do sindicato na fábrica. Enfim, a minha vida realmente se transformou. Acho que para melhor. Apesar de toda a dor, toda a angústia que sofremos, minha família toda. E no presídio, meu pai começou a escrever um livro chamado Memórias Torturadas e Alegre de um Preso Político. Esse livro hoje se encontra somente na estante virtual e outros sebos físicos no Brasil. É um livro que retrata exatamente todo esse período de tortura, né? Evidentemente que a gente passava por revistas, a gente tinha que esconder esses escritos, eles escreviam qualquer tipo de papel, desde papelzinho até papel higiênico, guardanapo, o seu diário de prisão, onde relatava com nomes verdadeiros de todas as pessoas, que inclusive causou certos desabores, né? Porque você retratar um período desse com o nome das pessoas realmente é muito delicado. Uns concordaram, outros nem tanto, né? Mas enfim. E depois que ele saiu da prisão, depois de quase 3 anos de prisão, ele recolheu todo esse material que nós deixávamos na casa de um amigo, bem escondido. Ele escreveu esse livro, que é um livro aqui no Paraná que retrata fidedignamente esse período das torturas nas prisões de 75. Então foi um período assim bastante rico da minha vida, né, que mudou radicalmente a minha vida, acho que para melhor. Apesar de eu ter depois também sofrido várias prisões aqui no Paraná, não as prisões que ele sofria, né, de tortura, e muitos foram desaparecidos, sumiram. E já comecei a minha militância mais forte, já foi no governo Figueiredo, que era um governo já de mais abertura. Então eu fui preso em Curitiba, 9 vezes eu fui preso em Curitiba, detido, né? E essas detenções eram detenções madrugada, ou pichando o muro, abaixo da ditadura, pelas liberdades democráticas. E um fenômeno bastante interessante foi que numa dessas prisões, uma coisa tragicômica, a gente estava pichando o muro pela libertação dos jornalistas do Jornal Hora do Povo, do qual eu era militante do MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que eu me orgulho muito de ter participado desse processo. A gente queria pichar o muro do Circo Militar de Curitiba, que ficava em frente ao passeio público. E naquela época era super vigiado, o muro era branquinho, bonitinho, ideal para se pichar abaixo da ditadura. Mas todos tínhamos medo. E numa dessas brigadas, então, de pichação, pela libertação de Cláudio Campos, de Ricardo Lessa e Pedro de Camargo, que eram os editores do jornal que se encontravam presos por terem publicado o listão dos depositantes na Suíça, onde relatava, através de documentos secretos do próprio Exército, que caiu nas graças de militantes da esquerda, que relatavam nomes de várias personalidades da República que tinham vultuosas somas depositadas em contas numeradas da Suíça. Então, o jornal, que a gente vendia na rua, através de brigadas, brigadistas, e também através da empresa na qual trabalhava, que distribuímos esses jornais para as bancas de revistas. Esses jornais, então, explicitavam, esse jornal explicitava esses nomes,
E essa edição foi proibida de ser vendida. A gente foi detido na Rua 15 de Novembro vendendo esses jornais. Também foi uma das prisões que eu sofri. Mas a mais sintomática, a mais interessante, foi exatamente essa, de pichar o muro do Círculo Militar, em que a gente já tinha desmobilizado a pichação, já de madrugada. O nosso encontro e desencontro geralmente era na casa do estudante universitário, a poucos metros do Círculo Militar de Curitiba, ao lado do passeio público. Com quem que você articulava essas? Olha, essas pichações eram particularmente do MR8, né? Era do pessoal do MR8. Então a gente estava lá, vários militantes, sempre tinha as pessoas que faziam a segurança, ficavam com as fichinhas de telefone, que se qualquer coisa ligava para um deputado, advogado, enfim, ligava para todo mundo para qualquer coisa botar a boca no trombone. Então quando teve a desmobilização, ainda tinha um pouco de spray no meu tubo, e eu fui pichar então o muro, vi que não tinha nenhuma guarda, e estava pichando o muro, abaixo da ditadura. Aí na hora de escrever libertação, chegou uma viatura, me levaram, e aí foi terrível. Aí fui para a Polícia Federal, de novo esse aqui, mas carimbar os dedos lá. Depois para a Polícia DOPS, de novo você aqui, de novo. E o Deus, você não aprende, você está mais subversivo que seu pai. Mas enfim, depois foi a Polícia Civil, perto da escola técnica, uma quadra onde eu estudava. E lá chegando, os agentes civis já de manhã cedo, né, já era quase meio-dia, já na hora do almoço estava morrendo de fome. Os agentes da Polícia Militar, da Polícia Civil falando, rapaz, você está ferrado, está vindo o coronel aí da polícia do Exército, ele é o coronel, e você vai ter que pintar todo o muro, vai ter que pagar todos os estragos que você fez, o muro está precisando de uma boa pintura mesmo, você vai ter que fazer tudo isso, prepara o teu bolso. Eu, estudante pobre, fiquei desesperado, não tinha a mínima condição de fazer aquilo, né? E pior, eu estava incomunicável, porque isso foi um ato irresponsável meu, de ter feito isso, sem nenhuma salvaguarda, sem ninguém saber. Ninguém sabia? Ninguém sabia que eu estava preso, que eu tinha sido detido, porque eu estava indo para casa e falei, bom, agora eu vou aproveitar que já... Que ano foi isso? Você lembra? Isso foi em 1980, 81, por aí, no começo da década de 80. E aí chegou o coronel. Cadê o subversivo? Cadê o subversivo? E quando eu olho para a cara dele, eu reconheci imediatamente. Ele tinha me dado uma carona uma semana antes, que eu quase tinha sido namorado da filha dele na escola técnica. A gente fazia natação junto. E ele tinha me dado uma carona da chácara da escola técnica para o centro da cidade. E na hora me ocorreu o nome dele, que eu não me lembro agora. E ele te reconheceu? E ele me reconheceu. Eu falei, coronel, tudo bem? Sou amigo da Sandra, o senhor me deu carona semana passada da escola técnica. Ele foi ficando vermelho, deu o rodopio, foi embora. Nunca mais fiquei sabendo notícia. Os agentes deram uma risada. Rapaz, você tem muita sorte. Me liberaram. E aí eu fui imediatamente lá para o Dacisa, para o DANC, onde era o centro que se encontravam toda a esquerda de Curitiba, que era o Diretório Acadêmico de Medicina, que funcionava no centro de Curitiba. E lá chegaram, estavam todos, o Comitê Brasileiro pela Anistia, reunido, todo mundo, claro, levei muita bronca por ter feito esse ato irresponsável, poderia ter desaparecido, né? Enfim, isso foi um ato realmente de rebeldia, de subordinação aos princípios de segurança que se deve ter. Mas foi interessante, né, todo esse período. Fomos presos várias vezes na Rua 15 de Novembro vendendo o Jornal Hora do Povo. Fui preso também na Rua Barbosa uma vez, vendendo o Jornal Hora do Povo, também um jornal que foi proibido, essa edição foi proibida porque relatava barbáries da ditadura na época. E geralmente íamos conduzido ou para o DOPS, ou para a Polícia Civil, ou Polícia Militar. E geralmente ia algum parlamentar do MDB interceder junto ao coronel ou junto ao chefe da polícia para soltar os estudantes, né, que não queriam fazer nenhuma violação aos direitos constituídos, simplesmente externar sua opinião, se manifestar, né, pelas liberdades democráticas. Então foi um período extremamente enriquecedor, né, e acho que contribuí para o processo de democratização do nosso país. Extremamente válido todo esse período. Fala um pouquinho, você participou da campanha pela anistia? Sim, participei bastante. Participei bastante. Quem eram as pessoas que estavam
Então, o Comitê Brasileiro pela Anistia, a gente se reunia também no DACISA, que era o DANC. 78? Comecei a participar já em 78, 79, que foi o começo realmente efetivo. Já teve um período antes, mas o movimento de massa mesmo começou aí. E lá então a gente encontrava os grandes idealizadores e mobilizadores. Narciso Pires, né, nosso grande colega e companheiro. Vitor Moreschi, estudante de medicina. Cláudio Fajardo, Mário Melo, Mário Leal, Tosca Zamboni, Alexandre Zamboni, Cacilda, Glorinha, Gilberto Fonseca, Solange, Júlio Manso, meu irmão, Aziel Pereira, enfim, depois grandes militantes que depois foram formar o PT, né, os grandes militantes. Enfim, ali se encontrava toda a esquerda, ainda não fracionada, né, de oposição ao regime militar. Então era uma grande irmandade mesmo, cujo único objetivo era restaurar a democracia em nosso país. Isso foi extremamente válido, né, para essas transformações que vieram posteriormente. Então o Comitê de Anistia foi, digamos assim, um ponto fundamental de aglutinação das esquerdas. E ali conseguimos, então, trazer novos companheiros que foram militando. Depois dali dentro surgiram outros comitês, outras organizações de combate à ditadura, como Comitê de Solidariedade dos Metalúrgicos, em greve, da Construção Civil, Comitê de Defesa da Amazônia, depois também o Projeto Ludwig, no Rio Jari, né, começaram a destruir a floresta. Então ali foi os primeiros movimentos ambientalistas que surgiram no Paraná, de combate à depredação ambiental no nosso país. Então foi assim, um grande celeiro, né, de pessoas insatisfeitas com o regime e que lograram mais tarde vitórias importantes em prol do nosso povo. Passado esse período mais de rebeldia, de pichação, essas prisões todas, em que momento você... Como é que você estava com os estudos e como é que você fez a opção para a faculdade? Então, como é que você seguiu a sua vida depois disso? A minha vida seguiu... Você continuou afiliado ao MDB? Não, eu não tenho mais filiação partidária alguma, né? Logo em seguida da prisão do meu pai então depois quando ele foi solto, a vida dele foi totalmente estraçalhada, né? Ele não tinha mais condições psicológicas realmente de continuar a vida, teve muita dificuldade em retomar suas atividades, teve várias sequelas psicossomáticas que acompanharam a sua vida inteira, né? Desenvolveu diabetes, desenvolveu várias úlceras seguidas, úlceras hemorrágicas, gota, enfim, problemas cardíacos, renal. E a gente a nossa família foi toda esfacelada, né? Minha mãe e meu pai se separaram, meu pai ainda preso. Minha mãe se separou, foi viver a vida dela, não aguentou o rojão literalmente, né? Então isso foi muito difícil para o meu pai, essa separação. E logo em seguida, então, a gente estava retomando a vida. Eu continuei meus estudos na escola técnica, depois passei no vestibular de engenharia operacional civil no Cefet. Já no ano seguinte fui presidente do diretório acadêmico, o governador Parigot de Souza, no Cefet, durante um ano. Aí participei do processo de reconstrução da União Paraense de Estudantes, depois participei dos congressos e seminários, CONEGs, da reconstrução da União Nacional dos Estudantes. E abandonei um pouco os estudos, né? Fiquei muito em função da militância política, e a gente, como militante da MR8 de então, a gente era extremamente voluntarista, né? Colocava a nossa vontade acima da nossa capacidade real de dar conta das inúmeras frentes que trabalhávamos. Então eu trabalhava com o movimento de mulheres, movimento de bairros, movimento estudantil, dentro do MDB, né? Várias outras frentes de apoio aos movimentos populares. Então, onde tinha uma greve, a gente estava lá sendo solidário aos estudantes ou aos professores. E logo em seguida, então, como presidente deste diretório acadêmico, a gente sofreu também várias perseguições dentro da própria universidade, né? Fui chamado várias vezes na sala do reitor para moderar
o discurso, sempre tinha um elemento estranho, observando essas conversas. E evidentemente que não dei bola para isso, né? A gente estava afim realmente de botar a boca no trombone, externar as verdades que estavam não manifestas. E logo em seguida eu tive que abandonar o curso de engenharia, mas concomitantemente a isso eu fui convidado para trabalhar numa distribuidora de jornais, de livros e revistas aqui em Curitiba, que bastante ligados aos segmentos de esquerda, né? Então nessa empresa eu era o responsável pela distribuição de jornais e revistas e livros aqui em Curitiba e no Paraná todo. Então eu era responsável para distribuir o jornal Hora do Povo nas bancas de revistas e livrarias. E nesse período a gente sofreu também uma perseguição duríssima da ditadura, através de seus órgãos paramilitares, CCC, o Comando de Caças Comunistas. Recebíamos cartas regularmente de ameaças, né, de que estávamos sendo vigiados, seguidos, que poderíamos sofrer sérias violações da nossa própria integridade física. Isso antes de 85? Isso antes de 85, isso no período de 80, 81, 82, né? Eu já estudante de engenharia e tinha que trabalhar porque não tinha nenhum patrocinador, né? Meus irmãos também todos já trabalhando, mesmo menores de idade, para a gente poder sustentar a nossa família. E minha casa virou uma república ali na Marechal Floriano Peixoto, era um verdadeiro aparelho das esquerdas de modo geral, mas mais particularmente do MR8. Quem vivia na sua casa? Nossa, grande parte dos estudantes de esquerda de Curitiba, né? A gente fazia muitas festas e virou uma grande república de estudantes, que era uma casa. Sua mãe não morava? Não, minha mãe não morava mais com a gente, nem meu pai. Meu pai foi para o norte do Paraná, teve uma relação com a Maria de Lourdes, que foi a pessoa que acolheu ele e viveu durante todos os anos, os últimos anos da vida dele, né? E a gente então fazia todas essa movimentação. E lá em casa era a sede do jornal no começo. Eu recebia o jornal, ia buscar no aeroporto ou em alguma distribuidora, sempre vinha por um meio diferente. E no começo a sede do Jornal Hora do Povo era na minha casa. Depois então que conseguiram fazer essa distribuidora, né, eu fui trabalhar nessa distribuidora como gerente de vendas desses produtos. E essa distribuidora foi totalmente destruída pela repressão. Quando começaram então os ataques às bancas de jornais, às bancas de revista, logo após os atentados de 1981, lá no Rio Centro, né, onde teve um atentado terrorista, uma tentativa de atentado terrorista perpetrados por altas patentes do Exército contra o 1º de maio, que ia ser no Rio Centro. Certamente teria morrido muitas pessoas, um pavor que iria acontecer. Felizmente, essa bomba explodiu no colo dos terroristas, que está aí mais do que comprovado. Logo em seguida começaram outras ações de bombas na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, onde inclusive um dos deputados era do MR8, a bomba acabou dilacerando a secretária dele. Enfim, então essas ameaças, foi extremamente difícil reverter as ameaças. Eles ameaçavam as bancas de revistas, isso está totalmente documentado no arquivo público aqui do Paraná, né? Cartas apócrifas dirigidas às bancas de revistas para não pegar os jornais de esquerda. Hora do Povo, Pasquim, o Movimento, Tribuna da Luta Operária, que era ligado ao PCdoB, Em Tempo, que era ligado ao MEP, Movimento de Emancipação do Proletariado. Enfim, todas as publicações de esquerda estavam sendo cerceadas de público ter acesso. E evidentemente que a grande parte das bancas de revistas se acovardaram, porque não queriam botar em risco seu patrimônio, né, para vender jornais de esquerda. Apesar de ter uma boa aceitação pelo público, a gente vendia muito jornal na época, bastante jornais, revistas e livros também de esquerda, porque era uma raridade, né? Então, pouquíssimas bancas depois continuaram vendendo esses jornais. Geralmente os seus próprios proprietários dessas bancas eram
digamos assim, idealistas também, tinham uma certa identificação com esses jornais, com a esquerda, alguns até contribuíam, até mais do que das vendagens dos jornais, para ajudar a manutenção desses jornais. Mas foi uma lástima, foi uma destruição de grande monta, o que foi perpetrado nesse período. Aí a distribuidora teve que fechar as portas, todo o processo foi revertido, e aí a gente só fazia vendagem depois nas ruas mesmo, as chamadas brigadas, né? Diretamente ao público. E impressionante quando o jornal era perseguido, quando havia uma perseguição ao jornal, um grande contingente policial para tentar apreender o jornal nessas brigadas, que geralmente era na rua 15 de setembro, com a rua Monsenhor Celso, exatamente nesse período que as vendas eram recordes, né? Todo mundo queria ter um exemplar de que estava sendo proibido pela polícia militar. Quer dizer, proibido pela Justiça Federal, através do ministro da Justiça, ministro de plantão, um pau-mandado da ditadura, e a Polícia Militar que tinha que cumprir as ordens, né? E a gente teve várias situações assim de impasse. Uma dessas prisões que eu sofri na Rua 15 de novembro, vendendo o Jornal do Povo, o comandante lá da operação era meu colega de turma na escola técnica, estudava à noite comigo no curso de edificações. Foi uma coisa muito constrangedora. Ele falou: Deus, me desculpe, eu vou ter que te levar. Tudo bem, vamos em frente. E fui para o Camburão. Então foi muito interessante. Uma dessas prisões também, que era na Rua 15 de novembro, onde a gente estava fazendo comício do MDB na época, nós tínhamos 3 candidatos, que era do MR8, que era o Narciso Pires, candidato a deputado federal, Gilberto Fonseca, falecido recentemente, candidato a deputado estadual, e a Marlene Zanin, que era candidata a vereadora pelo MDB, que era do MR8, e foi eleita. Finalmente elegemos uma vereadora. E fomos proibidos simplesmente de falar. Veio uma ordem da Secretaria de Justiça que não poderíamos fazer esse comício sem permissão. E fizemos assim mesmo. Eles prendiam um, o outro subia no palanque, improvisado, essas caixinhas de fruta, com megafone na mão, e até prender o último, o comício continuou. Então foi extremamente importante essas manifestações. E um apoio da população muito forte, né? Muitas vezes tentaram, inclusive, intervir junto às polícias. Muitos populares levaram um cacetete na cabeça porque tentaram impedir a nossa prisão. Fala um pouco dessa rede de solidariedade nesses momentos, né, de embate, enfrentamento mais radical entre... Essas solidariedades foram muito importantes, né? Mesmo sendo agrupamentos políticos, às vezes, diferentes. Membros Fala um pouco dessa convivência, né? Porque eram muitas organizações pequenas, grupos, né? Que de alguma forma tinham contato entre si, né? E acho que uma forma para você dizer por que você escolheu o MR8 para militar comigo? Não sei se eu escolhi ou se eu fui escolhido, né? São as contingências da história. Eu era mais ligado ao pessoal do PCB na época. Meu pai foi preso, né? O movimento estudantil, comecei a militar, inclusive, indo para as vilas, junto com o pessoal de arquitetura da Universidade Federal do Paraná, os cursos de engenharia da Universidade Federal do Paraná. Eu ainda no Cefet, estudante secundarista, depois mesmo como... Então a gente tinha vários grupos de estudo de Karl Marx, né? Estudávamos o Manifesto Comunista, estudávamos o livro número 1 do Capital, evidentemente que o resumo, uma linguagem mais popular. Líamos as obras de Martha Herneck, líamos o trabalho de Lenin, né, o trabalho do Partido Entre as Massas, Um Passo à Frente, Um Passo Atrás, as várias obras clássicas do marxismo. Só que eu achava que era um grupo muito intelectual, ficava muito na elucubração mental, né? E aí eu fui convidado, sempre estava recebendo artigos de várias frentes políticas, PCdoB, da PML, do POC, né? Dos vários tipos de partidos, porque você, como liderança estudantil, você era o tempo todo assediado por essas lideranças dessas outras agremiações políticas de esquerda, clandestinas na época. E eu fui me identificando mais com a política do Partido Operário Comunista, que logo em seguida se fundiu com o MR8,
Então, quando eu já comecei a militar de uma forma mais intensa, né, de uma forma clandestina, foi junto ao MR8. E eu gostei muito das propostas do MR8, da análise de conjuntura, das visões que ali desenvolviam. Então, isso que me possibilitou essa imersão, né, no MR8, que era muito mais para ação, né? Não era o MR8, antigo MR8, que participava de sequestros, assalto a banco, para apoiar os movimentos populares, para financiar, então, essa luta de emancipação do povo brasileiro. Então, quando eu comecei a participar do MR8, já era um partido muito parecido com o PCB, do ponto de vista das concepções de estratégia para a implantação do socialismo no nosso país, né? Ou seja, uma estratégia de luta democrática, né? Uma concepção mais gramsciana de participar pelo parlamento, né? Tentar conseguir o voto popular através do partido político que existia na época, que era o MDB, e logo depois em seguida o PMDB, né? E não outros partidos de esquerda, como o PDT, o PT, ou qualquer outro tipo de agremiação. Ou seja, existia a concepção de que deveríamos permanecer unidos no PMDB, de que não deveríamos aceitar esse conto da carochinha do governo militar, de permitir o pluripartidarismo, que o objetivo único e confesso era exatamente dividir as oposições para continuar mandando no país, né? Então a gente tinha essa concepção de que era importante se manter unido no PMDB. Então eu fui militante do PMDB durante muitos anos. Participei dos diretórios da 4ª Zonal, campanhas de filiação, de mobilização, mas mais particularmente essas questões de agitação política, de ir para a rua, manifestações, relâmpagos, né? E a gente tinha como substrato o jornal Hora do Povo, que era um jornal de combate à ditadura, um jornal bastante, digamos, panfletário, né, que estampava nas suas capas manchetes assim bombásticas, que chamava a atenção e que tinha uma grande vendagem, né, tinha uma grande aceitação popular. Então a gente, além de ir para a Rua 15, que é onde viviam, digamos assim, a pequena burguesia curitibana, a gente também fazia brigadas em fábricas, portas de fábricas, né, com edições anteriores que não conseguimos vender, o que sobrava a gente distribuía em fábricas, na região industrial de Curitiba, e com uma grande receptividade dos operários e dos trabalhadores em geral. Então foi um período interessante, muito interessante mesmo. Evidentemente que essa minha ida para o MR8 causou um mal-estar, né, entre os meus colegas, digamos assim, do PCB, mesmo meu pai sendo um ex-militante do PCB, já nesse período já estava recém-liberto, já tinha saído há pouco tempo, estava reestruturando sua vida. Ele mesmo, conversei muita política com ele achava que a gente era muito estrelinha, que a gente era fazia muito estardalhaço, que o trabalho tinha que ser um trabalho mais de base, construir as bases, né? E a gente achava que não, que a coisa tinha que ser pela estardalhaço mesmo, fazer grandes impactos de propaganda realmente, de denúncia ao sistema. E isso, de certa forma, nos tornou muito visíveis, né? Então, durante o meu curto período de militância, que acho que não chegou a 6 anos de militância intensa, eu fui detido muito mais vezes que meu pai, né? Meu pai que teve militância de mais de 50 anos, junto ao PCB, foi detido poucas vezes, né? Claro, mas uma situação muito mais traumática, ficou quase 3 anos preso, inclusive sob tortura, sofreu barbaramente, incomensuravelmente mais traumático, né, do que você ser detido 9 vezes, poucas vezes. E as nossas detenções, quando a gente saía de lá, era coroada de êxito, né? Às vezes chegava na universidade e a gente achava muito simpatizantes, né? Inclusive do sexo feminino, né? Era uma coisa fantástica, a gente arrumava várias namoradas, como se fosse um herói, né, que saiu da prisão. Então isso nos deixava cheio de brilhantismo, né? Uma certa orgulho, uma vaidade descabida, né? Mas que naquele momento era o que se apresentava e a gente queria continuar essa batalha, essa luta pelas liberdades democráticas do nosso país.
Bom, meu pai preso, né? Eu e o Júlio e o Leonel, que era o caçula da família, a gente teve bastante atuação simultânea junto ao movimento estudantil. O meu irmão Júlio César foi se dedicar à militância no movimento secundarista. Foi presidente lá do Colégio Estadual do Paraná, do GECEP, Grêmio Estudantil do Colégio Estadual do Paraná, juntamente com o meu irmão Leonel, que teve esse nome Leonel em homenagem ao Leonel Brizola. Né? Então, Leonel Brizola, meu pai colocou esse nome em homenagem a ele. E outro irmão meu, Henrique, foi em homenagem ao Henrique Teixeira Lott, também que foi candidato à presidência militar, mas nacionalista, com uma visão muito de amor pelo nosso país. E o Henrique, que era o segundo da linha, depois de mim, ele era mais aplicado aos estudos, né? Tanto é que depois foi morar no Japão, conseguiu uma bolsa no Japão, depois morou nos Estados Unidos, morou na Itália. Era mais voltado aos estudos, apesar também de ter uma consciência política bastante esclarecedora. Mas não se dedicou à militância com afinco, né, como eu, o Júlio e o Leonel nos dedicamos. E o Júlio também participou da MR8 comigo, e participamos de todos esses movimentos, fomos detidos juntos algumas vezes. Uma dessas vezes foi na manifestação que teve de solidariedade aos professores da rede estadual, que estava em greve, e iam fazer uma manifestação em frente ao Palácio Iguaçu, e o cordão de isolamento da polícia militar não deixou com que a gente passasse da prefeitura de Curitiba, no Centro Cívico. E lá então ficamos sentados junto com os professores, em ato de protesto, e chegou a polícia civil, junto evidentemente com o DOPS, né, Departamento de Ordem Política e Social, e nos caçaram um a um no meio dos professores. Chegou um, não conheço, sabia o nosso nome de cor, olha lá o Ildeu, apontava, chegava 3, 4, pegava a gente pelo cabelo, camburão, Narciso, Gilberto, Júlio, e assim a gente foi levado para não me lembro do distrito policial. Inclusive, membros da Cúria Metropolitana que foram presos junto com a gente, pessoas, enfim, padres, né? É a nossa sorte que o próprio bispo, na época, veio em nosso socorro, né? Alguns parlamentares do MDB, e ficamos lá detidos algumas horas, não chegamos nem a ficar um dia inteiro detido. Então, o Julinho é meu irmão querido, e a gente teve essa participação muito intensa, né, junto, nas brigadas do jornal, nas vendas, junto às bancas de revistas, as distribuições quando eu não podia, tinha algum problema de saúde, que eu tinha muito problema de saúde, muita asma, rinite, conjuntivite, sinusite, tudo que tem aqui em Curitiba, tudo que é IT, eu tinha, de certa forma ainda tenho que usar medicamentos pesados para poder sobreviver aqui. Então, foi um período muito, muito gratificante essa militância, né? E hoje, o que você está fazendo da vida? Olha, hoje eu sou professor universitário, dou aula de economia nas faculdades aqui de Curitiba. Trabalho também como professor corretor. Sou um sobrevivente, né? Ganho um salário miserável. Infelizmente, a educação no nosso país é uma das últimas prioridades, que é uma lástima. Tenho plena ciência de que extraem de mim uma mais-valia imensa, como de todos os meus colegas professores. Sempre tento passar para meus alunos, que sou professor de macroeconomia, essas concepções socialistas, concepções libertárias. Mostro para os meus alunos as contradições do sistema capitalista, o absurdo que é esse sistema, que é um sistema camuflado, um sistema mentiroso, que introjeta no coração e mente das pessoas falsas oportunidades, falsas possibilidades de ascensão social, que a grande maioria é massacrado e espoliado o tempo todo, né? Então, agora eu almejo ir morar na Bahia. Para o ano que vem estou almejando em deixar Curitiba, voltar a morar na Bahia onde eu morei durante quase 7 anos.
Enfim, vejo que nós vivemos num mundo totalmente controlado pelo capital, né, e de tão maquiavélico que é o sistema, que ele tornou as pessoas coisas, né, e as coisas ganharam personalidade. Hoje se ama muito mais o seu iPod, o seu iPhone, o seu carro, os seus bens particulares do que as próprias pessoas que nos cercam. Então as pessoas viraram coisa, aquele coisinha, aquele pernóstico, aquele cara chato, aquele consequente, né? O nível de satisfação, o nível de intolerância para com o próximo é uma coisa descomunal. E essa correria, esse turbocapitalismo, essa necessidade de ter, consumir, se apropriar de saberes instantâneos, prazeres fúteis, né? Nos faz todos reféns dessa máquina mortífera que nos aprisiona a todos. Ah, sim, uma coisa importante que eu esqueci de falar, que foi marcante, que realmente mudou a minha vida, foi a morte do meu pai, né? Meu pai morreu em Mandaguari, quer dizer, ele morava em Mandaguari, morreu em Maringá, no Hospital Santa Rita de Maringá, no ano de 2000, em maio de 2000, logo depois do meu aniversário. E ele morreu 25 anos depois de ter sido preso, torturado no DOI-CODE, nas mãos do Exército. E ele morreu, evidentemente, com uma série de consequências, sequelas, né, que o acometeram durante todo esse período. Como eu falei, ele desenvolveu várias doenças e a doença terminal dele foi um câncer de intestino. Então ele foi operado em Maringá, retirou a parte do intestino, mas deu problema, deu uma infecção e ele foi para a UTI e lá ficou internado. Antes de ser entubado, de fazer a traqueostomia, já delirando de uma forma ainda lúcida, ele dizia, repetidas vezes, tive a oportunidade de ver uma dessas vezes, ele gritava: me libertem, me soltem, sou comunista, mas não cometi crime algum, tenho o direito de ir e vir, tenho o direito de reunir com meus companheiros. E ele repetia isso com todo o pulmão, várias vezes, né? Então, ele morreu sendo torturado pelo DOI-CODE. Depois sofreu a traqueostomia e alguns dias depois foi embora, né? Então, a partir desse momento, a minha vida mudou radicalmente. Eu achava que eu era uma pessoa resolvida. Tinha realizado a transmutação. Então, quando esse fato aconteceu, no ano de 2000, já fazem 13 anos que aconteceu isso, eu quase todas as vezes que falo sobre isso, choro copiosamente. E estou aqui falando para vocês, fazendo um esforço grande de não desabar, né? Eu dei um depoimento naquela novela Amor e Revolução da SBT. A SBT me mandou para São Paulo, fui fazer esse depoimento lá. E lá realmente não aguentei o tranco. E evidentemente que a emissora, em vez de cortar essa parte, colocou exatamente as partes mais dramáticas do meu depoimento. Mas enfim, a gente não tem que ter esse medo, né, de se expor. Faz parte da nossa vida. É uma cicatriz que não cicatriza, é uma cicatriz aberta em meu ser. Mas hoje eu já consigo lidar melhor com isso, depois de muitas exposições ao público. Sempre que eu vou começar meus cursos de economia, nas faculdades que eu dou aula, eu sempre falo da minha vida pregressa, falo desses fenômenos. Porque a pior coisa que tem um aluno descobrir, através do Google ou de qualquer coisa, só digitar teu nome, aparece todo o teu histórico ali. A pior coisa que tem, depois fica buchicho, né? Então eu faço questão de externar exatamente toda a minha realidade. Faço questão de conhecer as histórias dos meus alunos também, de todos que eu tenho convívio. E faço questão de ser amigo de todo mundo que tem uma reciprocidade, tem uma certa ressonância, né, com o meu modo de pensar. Quem não tem, infelizmente, né, que viva a sua vida, que tenha o seu caminho, de uma forma feliz, autônoma e que siga em frente. Ouça bem
Esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.